Fala, tropa! Já fez sua fezinha? Ainda não? Então corre pra KTO. Cupom CHARLA com 20% de bônus no primeiro depósito. Vral! E tu conversou com a gente, cara, que o teu empresário era o mesmo do Serginho, né? Pra quem não lembra, pô, o Serginho que faleceu em campo praticamente, em 2004. Né? Era um Morumbi, destaque, né? Um destaque do Isso. São Caetano na zaga, né? A gente tinha o mesmo empresário, na época, ele que me levou pro Corinthians, né? Eu tava no São Caetano. E aí jogava o Paulista Sub-20 lá contra os... que sempre caía na chave do Corinthians. Eu já tinha feito umas 2 avaliações, o Corinthians tinha sido reprovado, né? E aí, sempre quando eu jogava contra o Corinthians, eu arrebentava. Aí uma das vezes, lá em Itaquera, e acabou o jogo, o caseiro do Corinthians, que já tinha sido caseiro do São Caetano, me conhecia. Aí ele falou, os caras te querem a favor agora, não quer mais contra, não. E aí surgiu esse interesse e tal. E aí eu fui pra base do Corinthians, fui pro Sub-20 do Corinthians. Isso, porque eu fazia esse vai e volta de base profissional no São Caetano. Aí depois do Paulistão Sub-20 pelo São Caetano, aí eu fui no meu último ano de Sub-20, eu fui pra base do Corinthians, pro Sub-20. Cara, legal isso. E aí você já vai pro Sub-20 do Corinthians e aproveitaram no profissional. Então, mais pra frente. Isso. Aí, na verdade, eu fico na reserva do Fininho, no Sub-20. Fininho era o titular da lateral esquerda, eu já fui como lateral. Eu era o reserva e aí, num determinado dia, o Parreira pediu alguns atletas pra completar o treino do profissional. E aí o Sub-20 tinha um jogo importante no final de semana, aí o treinador mandou só os reserva. E eles pediam por posição, né? Me manda um lateral esquerdo, um volante. E aí eu fui. Aí eu fui completar o treino do profissional e aproveitei a oportunidade, treinei bem. E na semana seguinte chamaram de novo. E aí o pessoal do profissional ligou e falou, o lateral esquerdo eu quero o mesmo da semana passada. Então eu era reserva no Sub-20 e treinava no profissional no time 2002. O time do Corinthians foi pra final contra o Santos. Ganhou a Copa do Brasil aquele ano. Ganhou a Copa do Brasil brasileira. Então eu completava treino no profissional e era o reserva no Sub-20. Mas no Sub-20 eu entrava todo jogo, mas era o reserva no Sub-20. Até que teve a Copinha, Copa São Paulo. E aí o pessoal do Sub-20 falou, pô, Roger, tem que jogar, né? Porque tá treinando lá no profissional. Torneio, e era o meu último ano. Eu ia estourar a idade. E aí eu jogo a Copa São Paulo de volante. Nunca tinha jogado de volante. Aí a dupla de volante naquele ano foi eu e o Rosinei. Caraca, olha só. O Fininho continuou na lateral esquerda, Coelho na direita, eu e o Rosinei de volante, o Betão zagueiro. E aí esse time... Todo mundo estourou isso aí. E a gente foi eliminado na primeira fase. Caraca, foi mal. Isso não explica, né? A gente deu 2 goleadas nos 2 primeiros jogos, 5-0 e 6-0, se eu não me engano. E aí perdemos pra Inter de Limeira no último jogo e só classificava um da chave naquela época. E aí nós fomos eliminados, aí de lá já surgiu uma ligação, Roger, se apresenta direto no profissional. O profissional acho que estava em Extrema, alguma coisa fazendo a pré-temporada. E aí fui pro profissional e dei sequência. Aí fui como lateral e aí dei sequência. E essa chegada, cara, assim, no Corinthians, você fez esse processo, tava ali dentro, cumpriu, mas aí agora chega a ligação, foi aprovado. Agora você tá incorporado no time do Corinthians. E como é que é isso? Como é que é a mudança na tua cabeça, na tua rotina, na tua preparação pra encarar o Corinthians, essa pressão, né? É muita pressão, mas eu, assim, diferente do que acontece muito hoje em dia, o meu sonho era me tornar um jogador profissional. Eu nunca tive pretensão, eu nunca quis virar profissional. Claro que a gente sabia que os jogadores, né, ganhavam dinheiro, conseguiam ajudar as famílias, mas isso pra mim sempre foi uma consequência. Eu nunca fui assim, putz, e aí, quanto que eu vou ganhar? Nunca perguntei. Quando eu fui assinar o contrato, você vai assinar o contrato de 3 anos. Onde que eu assino? Eu não perguntava quanto que eu ia ganhar. O dinheiro é consequência. Você vai trabalhar, você vai ganhar. Então, pra mim, foi uma coisa meio natural. Eu tava realizando um sonho de infância, jogar no meu time do coração. Sempre fui corintiano. E apareceu a oportunidade e, graças a Deus, eu aproveitei. Eu sempre levo isso comigo que você não sabe quando vai ter oportunidade. Você não sabe quando ela vai aparecer. Então, é melhor você estar pronto pra quando ela aparecer do que ela aparecer e você não tá pronto e outro pegar no seu lugar. Lógico. Então, eu sempre levei isso comigo desde da minha infância. Enfim, eu sempre procurei estar preparado. E aí apareceu a oportunidade. E nesse ano eu dei até uma sorte, entre aspas, que o Kleber, que era o titular da posição, que nunca se machucava, nunca tomava cartão, jogava lá, tinha uma sequência absurda. Ele começou a tomar cartão, começou a se lesionar.
E o reserva dele imediato era o Moreno, na época. E o Moreno, na época que eu subi, ele operou o joelho, fez uma cirurgia de joelho. Então eu virei o reserva imediato do Kleber. Aí tem até uma história engraçada que lá na Polônia, pulando um pouquinho, eu joguei com o Edson Canhão. Era o Edson Miolo. Que era o reserva do Kleber em 2002, 2001. E ele chegou, porra, você vai cagar aquele neguinho do Kleber lá, né, mano? Quando eu tava lá, ele não dava uma brecha pra mim. Eu não jogava um jogo. Eu ficava lá no banco, jogava um jogo e você começou a jogar lá. Ele começou a tomar cartão, machucar. Porque eu peguei uma sequência legal. Ele ia suspenso, eu jogava. O Campeonato Paulista eu estreiei contra o Marília. Depois joguei Botafogo de Ribeirão Preto. Joguei bastante jogos, né? Inclusive a final do Paulista, ele foi expulso. Junto com o Reinaldo, aquele jogo logo no início do jogo contra o São Paulo. E eu joguei aquela final. Então, assim... Tive bastante oportunidades e fui aproveitando e vinha numa sequência muito boa lá dentro do Corinthians. E aquele lado esquerdo era o melhor do mundo mesmo? Pô, um dos melhores, hein? Gil, Kleber e Ricardinho. O Gil, hoje a gente joga junto no Master. O Kleber também vai em alguns jogos do Master do Corinthians lá. E aquele lado esquerdo é referência pra todo mundo hoje em dia, né? Fazer aquela triangulação de um lado, triangulação do outro. Então, o lado esquerdo do Corinthians era absurdo. E isso, de fato, facilita, porque a galera, hoje em dia, fala muito isso, né? Pô, às vezes o técnico quer dar oportunidade pro jogador tal, só que aí o cara, ele não entra com o time titular. Às vezes entra com um time mescladão, que não tem entrosamento. Então, assim, você entrar naquele time, no lugar do Kleber, num lado que já tava azeitado, que o Parreira dava uma atenção pra aquele lado, Gil, Ricardinho, era, assim, facilitava essa entrada, né? Dá muita diferença. Na verdade, em 2003, o Ricardinho vai pro São Paulo, né? E aí entra o Jorge Wagner. E mesmo assim, fica muito forte o lado esquerdo ali. Então, é muito mais fácil. O pessoal fala do Corinthians de 2000, né? Que aí falam do Índio na lateral direita, né? Que era um jogador mediano pra aquele elenco, segurava mais a ponta mas que entrou e desenrolou e jogou, foi embora porque tinha uma estrutura em volta dele que abraçou ele de uma forma boa. Então comigo acabou acontecendo isso também. Então tinha ali a zaga Anderson e Fábio Luciano. O Fábio Luciano já era o xerifão já naquela época. Então o volante era o Vampeta. Então você tinha ao seu redor uma estrutura muito boa. Então isso facilitava. E aquele era um grupo muito bom. Bom, que recebia muito bem os meninos da base e tal, então dava uma atenção, então isso daí ajuda muito. Então eu aprendi muito, tanto no São Caetano quanto no Corinthians, isso, a receber bem moleque de base. Então desde quando eu fui pra Polônia, que eu comecei a virar um jogador mais experiente, eu andava com a molecada. Leva a molecada pra almoçar, pra jantar, porque às vezes sabe que o menino não tem muita condição. Então eu aprendi muito isso dentro da bola, ser a referência pros mais jovens. Agora, dessa galera, quando você sobe no Corinthians ou nesse seu início de carreira, qual jogador que tu lembra, assim, que tu viu, assim, caralho, mano, tô jogando com esse cara, assim? A principal referência na época era o Vampeta, né? Que tinha sido campeão do mundo em 2002, dado aquelas cambalhotas lá e tudo mais. Né? Figura e gente fina, sensacional. Hoje tá lá também com a gente no Master lá. E um cara sensacional, nota 10. Então, assim, tinha essa referência. Aí o Gil já vinha numa época muito boa, apesar de ser só 2 anos mais velho. O centroavante, o Liedson. Mas a gente lembrava, a referência era muito ali o Vampeta, né? Então, do Vampeta, assim, cara, acho que a gente tem que falar. O Vampeta é resenha, tem uma porrada de resenha se tiver pra contar pra gente. Mas ele jogava pra caceta, né, cara? Eu lembro do Vampeta fazendo 2 gols contra a Argentina, por exemplo. Era um puta jogador, né, cara? Jogava muito, assim, e muito resenha. E aí ele era esse cara que abraçava a molecada também. Na época ele tinha a casa noturna lá, acho que é o Terra Brasil, se eu não me engano. Ele ia bastante lá. Inclusive a gente ia também. uma vez ou outra. Tinha que ir, né? Molecada, pô, xixizinho, a gente fala, tá subindo ali e tal. O cara já pentacampeão, tá maluco, entendeu? Né? Mas assim, um cara nota 10, cara. Sensacional. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!